Boa noite! Seja muito bem-vindo à Red, que bom ver você aqui. Estamos hoje começando uma série de mensagens chamada Canções de Esperança. Se você está me vendo aqui e não sabe quem eu sou, prazer, viu? Eu sou o Washington, sou um dos pastores aqui da Red e a minha alegria de poder começar essa série de mensagens é porque nós, na verdade, estamos trazendo ela de volta. Alguns anos atrás, Canções de Esperança foi uma série que nós organizamos para que a gente mergulhasse num livro que é muito conhecido por aí. Cristãos e não cristãos conhecem o livro de Salmos, mas nem sempre nós temos ou tivemos a oportunidade de mergulhar na beleza dessa que eu costumo chamar, que é a playlist de Deus para nós. Porque os salmos nada mais são do que orações cantadas, uma grande playlist que o povo de Deus produziu e organizou para que nós pudéssemos conhecê-lo, pudéssemos nos ver nessas músicas, pudéssemos crescer num relacionamento com Deus. Então, nós vamos fazer isso nos próximos domingos. Eu te convido a aproveitar, a curtir essa série, aprender com ela, porque, afinal de contas, músicas fazem parte da nossa vida. E não é à toa que Deus reservou uma parte especial nesse livro, a Bíblia, para as músicas que o povo de Deus cantou ao longo da história. O céu está cheio de músicas, você pode ver aí nas páginas da Bíblia que os anjos cantam, que nós cantaremos diante do trono de Deus quando lá estivermos. E assim como o céu está cheio de música, a terra também faz parte da vida, da experiência do ser humano cantar a música. Então, essa série Canções de Esperança é uma série que desfruta do poder da música e das músicas que Deus nos reservou aqui no livro de Salmos. E isso é importante porque a música também faz parte da sua vida, né? A música faz parte da minha vida. Eu quero te mostrar por que músicas são tão importantes e para você aproveitar melhor essa série. Músicas são importantes porque carregam memórias. Você tem alguma música aí que é daquelas que quando você ouve tocar, parece que ela te transporta para um outro lugar, ela te traz à memória pessoas, sentimentos, situações. Hoje de manhã eu disse aqui que alguma música talvez te lembre do primeiro namorado. Aí a Laís me cutucou e falou assim, não fala isso, porque não traz boas memórias para todo mundo, assim. Enfim, ela pode te levar para um monte de lugares. Eu me lembro da minha avó assobiando algumas músicas no quintal. E todas as vezes que eu ouço aquelas músicas, me lembro da minha avó. Músicas carregam memórias. E é por isso que elas são tão importantes para nós. É uma espécie de túnel do tempo. Deixa eu te mostrar uma música que funciona como um túnel do tempo para mim. Essa música chamada My Girl, dessa banda norte-americana. E essa música é uma delícia para mim e para minha esposa, porque quando nós nos casamos, nós tivemos a audácia de dançarmos em público. Eu não sei se dançar é uma coisa simples para você, ainda mais em público, mas para mim e para minha esposa não. Então eu e a Laís, na nossa festa de casamento, nós tocamos My Girl e nós dançamos uma coreografia que eu inventei e foi lindo. Mas foi uma vez na vida só, a gente fez um acordo de nunca mais fazer aquilo. Inclusive, se você não sabe do que eu estou falando, eu acho que o pessoal da mídia consegue te mostrar aí. Toca My Girl para o pessoal saber de qual música eu estou falando, vai. Olha o clima romântico, hein? Você conhece essa música? Muito bem, pode, por favor, nós estamos numa igreja. Então, My Girl é uma música importante para mim e para minha esposa. O que é mais legal, apesar do acordo que nós fizemos, há 2 anos atrás, nós ganhamos uma viagem para a Europa para comemorar os 10 anos de casados. E aí nós estávamos embaixo da torre e ela ficou toda iluminada, aquele momento mágico. E tinha um músico de rua tocando algumas músicas e adivinha qual música ele tocou? My Girl. Então eu e a Laís a gente rompeu com o acordo de não lançar em público e dançamos My Girl aos pés da Torre Eiffel. Lindo, né? Ganhei alguns pontos com a minha esposa. Quem sabe daqui a 10 anos a gente faz isso de novo. Enfim. Por quê? Porque músicas carregam memórias.
elas marcam as nossas vidas e Deus sabe disso, os salmos nos mostram isso. Uma outra verdade é que músicas formam comunidades inteiras. Tem pessoas diferentes, em épocas diferentes, que são de lugares diferentes, que ao redor das mesmas músicas se sentem uma comunidade, como irmãos. Várias músicas fazem isso, e eu estava pensando em qual talvez poderia ser um bom exemplo desse poder da música de formar comunidades, e me lembrei que nós ainda estamos, né? Hoje, o último dia da Copa do Mundo, e eu não sei você, mas quando o hino nacional brasileiro toca, e os jogadores estão perfilados ali antes do jogo, eu fico de pé, respiro fundo, escorre uma lágrima aqui dos meus olhos, e nós cantamos em alto e bom som um hino nacional, as crianças ficam ao meu lado no jogo do Brasil, isso é muito legal porque músicas têm o poder de formar comunidades, como o hino nacional brasileiro. É verdade que nem todo jogador de futebol sabe cantar o hino inteiro, né? Talvez nem você saiba chegar até as últimas estrofes, mas alguns anos atrás eu soube que existe um outro hino nacional brasileiro. Esse é mais popular e esse todo mundo sabe cantar. Acho que o pessoal da mídia também preparou ele aí, talvez você saiba cantá-lo também. E nessa loucura de dizer que não te quero, ou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que... Tá bom, obrigado. Eu sei que você se segurou. Eu sei, bugou a mente, né? Mas sim, evidências, Chitãozinho e Chororó. Se você reconhece esse elemento aqui, ó, essa fita, você, no mínimo, é uma pessoa muito experiente na vida. Evidências, Chitãozinho e Chororó, há anos, já é reconhecido como o hino nacional brasileiro. A gente é uma daquelas músicas que formam comunidades em torno delas. Isso tem a ver com o poder da música. Mas músicas também são importantes porque elas marcam gerações inteiras. Músicas têm esse poder de não ter data de validade. Várias dessas que eu mostrei, essas que eu mostrei, entre tantas outras, têm esse poder de fazer com que jovens e velhos, meninos e meninas, épocas diferentes, cantem com o mesmo coração, com o mesmo sentimento. Uma delas que eu me lembrei é essa aqui, ó. Grande é o Senhor, da Demar de Campos. Talvez você conheça ela. Minha avó cantou, meus pais cantam, eu canto, minhas filhas estão aprendendo a cantar. E eu acho que a gente pode cantar um trechinho dela juntos também. Põe aí, toca o som, DJ. Nós vamos cantar essa música. Você lembra? Grande é o Senhor. Olha aí. É fácil cantar essa música. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria. Muito bem, meu sonho é fazer isso uma vez na igreja. Então, Grande é o Senhor é um exemplo dessas músicas que atravessam gerações. Deus sabe o poder de músicas. Músicas têm o poder de expressar os nossos sentimentos. E essas músicas, essas que eu citei e tantas outras, nos mostram que cantar é uma experiência humana. Cantar é aquela coisa que nós fazemos de acordo com os nossos sentimentos. Os salmos estão cheios de sentimentos humanos: raiva, indignação, medo, ansiedade, esperança. Vários desses sentimentos estão cravados nessas músicas. E pensando em qual dos salmos ou qual proveito nós poderíamos ter nessa noite juntos, eu percebi que cantar é uma experiência humana. Cristãos e não cristãos cantam seus amores, seus dissabores, seus sentimentos. E apesar de cantar ser humano, ser algo que o homem faz, ter medo também é uma experiência humana. Por isso, hoje nós vamos descobrir uma canção composta aqui, encontrada no livro de Salmos, que pode nos ajudar a lidar com um sentimento comum a todos nós. Esse sentimento é o medo. Qual foi a última vez que você sentiu medo? Qual foi a circunstância, a situação, o evento na sua vida que fez com que o seu coração apertasse e você tivesse medo? Quando eu lembro dessa palavra, uma das primeiras cenas que me vem à mente é o fato de eu ser pai
E antes das minhas filhas nascerem, quando a Laís disse, estamos grávidos, o medo bateu à minha porta. Porque parece que a vida ficou séria, né? Quando os filhos chegam. E aí depois eu descobri que eles chegam, eles nascem, eles crescem, e em alguma noite, depois das 9, talvez lá para as 10 da noite em diante, eu tive outro medo, que é o medo da minha filha dizer, pai, tô com medo. E aí eu passei a ter medo de não dormir mais à noite direito. Você que é pai sabe, nossos filhos têm medo. E eu percebi que medo não é uma daquelas coisas que vão embora simplesmente porque a gente quer. Quantas vezes a minha filha gritou lá do quarto dela, pai, eu estou com medo. E aí eu tive vontade de gritar do outro lado, eu também, de não dormir essa noite. E eu tive que aprender a lidar com o medo das minhas filhas, que não sai só porque eu digo, não tenha medo. Talvez a pior coisa que alguém pode ouvir quando está com medo é a resposta, não tenha medo. E aí eu gritava, vai dormir, Liz, vai dormir, filha. E ela diz, mas eu estou com medo, eu estou sozinha. E eu digo, mas Jesus está com você. E aí às vezes ela dizia, mas eu não estou vendo ele. E aí começou uma disputa teológica 3 horas da manhã, para explicar como é que Jesus está, mas eu não vejo. O que minha filha pedia não era que eu desse uma solução, não é que eu desatasse todas as dúvidas dela. O que a minha filha simplesmente queria, quando o medo a assombrava no alto de uma madrugada, era que eu estivesse presente. Então, nós crescemos. Os nossos medos não são mais necessariamente que exista alguém debaixo da nossa cama ou dentro do armário. Esses medos são infantis e eles passam, mas quais são os medos que você experimenta hoje? Quais são aquelas coisas que te fazem sentir que talvez tudo não pode continuar bem? Eu não sei, eu não te conheço exatamente, mas se você é um ser humano, você sente medo. E o que é mais curioso é que para todas essas situações que nos amedrontam, o ser humano produz soluções, ou pelo menos tenta produzir soluções. Eu pensei em algumas máximas que você escuta por aí quando alguém sente medo. É bem comum que você ouça, ou que já tenha sido dito a você, trabalhe duro para que essas coisas que você tema não aconteçam. Afinal de contas, você pode fazer mais e melhor. Se a ansiedade toma conta do seu coração sobre o futuro, se as coisas vão dar ou não certo, se isso te amedronta, talvez você tenha ouvido e aprendido a lidar com isso com a seguinte frase, se prepare melhor. Se você se preparar bem, se você planejar o seu futuro, se você planejar o próximo trimestre da sua empresa, se você educar bem os seus filhos, os seus medos não terão lugar no seu coração. Se prepare bem, seja mais prudente. Talvez o medo que você tem ou experimenta é o medo que aconteça de novo, que um dia já aconteceu na sua vida. Eu sei que eu falo com pessoas que foram abusadas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram violentadas. E essas coisas, quando acontecem com alguém, marcam essa pessoa para o resto da vida. E não é simplesmente natural ou fácil lidar com o futuro com marcas tão pesadas no passado. Mas quais são, geralmente, as soluções do ser humano para isso? Talvez você tenha ouvido de algumas pessoas a seguinte frase, esqueça isso. Isso já passou, isso não vai acontecer de novo. E por mais que essas pessoas tenham a melhor das intenções de te convencer de que o mal já passou e não vai voltar, isso não resolve. Porque nós não temos controle do futuro, nós não podemos controlar o que vai acontecer conosco. O medo é uma experiência humana, porque a vida humana é complexa. Porque a vida humana é cheia de surpresas, algumas boas, e outras muito ruins. E no centro de todas essas soluções humanas para o nosso medo, você sempre vai perceber que o ser humano realmente acredita que se ele fizer tudo certo, que se ele for forte o suficiente, se ele conseguir prever o que é imprevisível, as coisas vão dar certo. Porque, afinal de contas, o que o ser humano realmente tem longe de Deus é só a si mesmo. E talvez isso seja a fonte do nosso desespero. Eu não sei
o quanto você vive ou viveu baseado nessas soluções para os seus medos. Mas o que eu suspeito é que se essa é a maneira com que você lida com o seu medo, talvez isso tenha sido muito difícil para você. Porque pessoas diferentes encaram o medo de maneiras diferentes. E eu não estou dizendo que você está errado em acreditar em qualquer uma daquelas ideias. Mas eu sei que, assim como existem pessoas completamente diferentes, para cada uma dessas pessoas existe uma maneira diferente de lidar com o medo. Tem pessoas que, diante de situações amedrontadoras, elas negam que estão com medo. Você conhece alguém assim? Alguém que, quando você está conversando sobre a vida, ele fala assim, ou ela fala assim, eu não tenho medo de nada. E aí você olha e fala assim, nossa, Mulher Maravilha. E ela, não, eu não tenho medo de nada. E por mais que seja possível encarar o medo negando o medo, tem muitas pessoas que preferem se abster de entrar em contato com essa realidade complexa que é a dor, que é o medo, que é o assombro. Então, pessoas que negam para tentar lidar com isso. Tem outras pessoas que fazem completamente o contrário. Tem pessoas que, ao invés de negar, quando sofrem medo, quando estão angustiados pela dor, elas saem contando para todo mundo. E eu aprendi que pessoas angustiadas falam das suas angústias. Você tem algum parente assim? Que conta para todo mundo os problemas da família, que sai contando nas esquinas o que está acontecendo em casa, porque, na verdade, essa pessoa está morrendo de medo, e esse medo é tão grande que sai da boca para fora. E pessoas diferentes encaram medo de maneiras diferentes, e isso também faz parte da vida. Mas o convite que eu tenho para você é que a gente hoje mergulhe numa canção de alguém que também teve medo. Esse alguém é o rei Davi, tão conhecido na Bíblia, tão conhecido pelas suas vitórias, por esse rei tão famoso. Mas esse rei Davi, na altura aqui do Salmo 27, nós vamos ler esse salmo juntos, nos deu o presente de uma canção que ele escreveu. Uma canção para pessoas que sofrem medo. E eu queria te mostrar que, apesar de pessoas diferentes reagirem de maneiras diferentes a situações de medo, talvez nessa noite você possa ter contato com uma outra maneira de lidar com medo. Uma maneira completamente diferente daquela que você já conheceu até hoje. Talvez isso seja esperança para esse desafio que hoje te faz ter medo. E eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Eu poderia entregar o Salmo 27 para você como alguém que entrega um bolo preparado, sabe? Para que você possa degustá-lo, conhecer o sabor e ir embora para casa. Mas eu vou fazer diferente. Ao invés de te entregar um bolo pronto, eu, na verdade, vou compartilhar com você alguns ingredientes desse salmo, para que juntos a gente possa fazer essa mistura. E você possa, talvez ao final dessa noite, não só conhecer a oração de Davi, quando teve medo, mas talvez possa, a partir da oração de Davi, fazer com que ela se torne a sua oração. Conhecendo cada um desses ingredientes que Davi decidiu escrever nessa oração, para que nós também pudéssemos cantar como ele cantou e lidar com medo como ele lidou. Então, olha o que diz o salmista no verso 2 do Salmo 27. Ele diz o seguinte: quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Nós estamos lendo uma poesia, uma oração, uma canção. Então, não se concentre só nas ideias que essas palavras trazem, mas eu queria que você desse atenção ao sentimento desse homem ao escrever essas palavras. Olha o que ele diz: quando os maus vierem para me destruir, inimigos e adversários me atacarem. O sentimento de Davi aqui é de alguém que está diante de uma iminente emboscada. Davi é um guerreiro, ele pastoreava ovelhas e pôde experimentar desde muito cedo essa dinâmica de que a qualquer momento as coisas podem vir a pior.
Como rei, ele sabia que os seus inimigos estavam acampados em algum lugar da região. E que talvez no meio de uma noite ou no início de uma manhã, do nada, os seus adversários poderiam atacá-lo e levar embora aquilo que era de valor, roubar e talvez até matá-lo, matar os seus filhos, os seus amigos. Então, o sentimento do Salmo 27 é um sentimento de uma iminente emboscada. Olha o que diz verso 3: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invista contra mim, permanecerei confiante. Essas ideias, essas imagens de inimigos que investem contra mim, um exército que me cerca, não são exatamente para você encontrar pessoas ou dar nome aos seus inimigos, aos seus adversários, tá bom? Talvez você leia isso aqui e diz, eu sou como Davi. A minha sogra talvez invista contra mim. Então, o meu chefe é esse adversário mau. Quem é o seu adversário hoje? Não dê um nome para ele exatamente, tá bom? Calma. Mas o sentimento é desse medo de uma emboscada. E esse sentimento, talvez você não tenha um exército contra você. Não seria muito gentil dizer que a sua sogra, o seu chefe, é o seu inimigo, adversário, por mais que você acredite, tá? Mas você sabe o que é sentir o medo dessa iminente emboscada de uma situação. Talvez seu filho já vai chegando 12, 13 anos, se tornando adolescente, e você fica com medo das ideias que ele começa a trazer para casa. Talvez a emboscada na sua história, esse sentimento de medo, é você perder a mão da sua equipe de trabalho, os resultados não virem e você acabar demitido. Talvez seja o diagnóstico daquele exame que sua mãe fez e ainda não chegou o resultado, o medo de uma surpresa ruim. Talvez o medo seja que se você fizer aquilo que acha que deve fazer, as pessoas não entenderão bem. E você será deixado de lado e abandonado. Eu não sei. Por mais que eu e você talvez não sejamos guerreiros com exércitos à nossa espreita, nós vivemos o tempo todo com medo de surpresas repentinas, com medo de que ameaças nos cheguem. Olha o que diz verso 12: não permitas que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Você é brasileiro e sabe muito bem o que é conviver com a violência. Tem muitas pessoas que vieram de São Paulo para cá por conta de uma questão de segurança. Foram assaltadas, sequestradas. Eu tenho amigos aqui na rede que foram viajar e que quando voltaram, a sua casa tinha sido arrombada. Eu tenho uma história que meu pai uma vez estava dirigindo um caminhão e foi cercado por 2 carros, houve tiros. E graças a Deus eu não perdi o meu pai naquela emboscada de madrugada, perto do Ceasa, lá em Minas Gerais. A violência faz parte da vida humana, da vida do brasileiro, da sua vida. E isso é tão importante porque Deus não é indiferente aos nossos desafios e aquilo que nos trazem esse tipo de sensação. E olha o que é mais curioso, verso 10 do Salmo 27. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem. Davi não tinha medo. Davi não reconhecia apenas o medo que os exércitos inimigos poderiam fazer. Ele também não reconhece o medo das pessoas más que convivem com ele. Ele também é sensível a uma esfera do medo, um degrau mais fundo dele, que é quando pessoas de quem nós esperamos amor, atenção, fidelidade, lealdade, também possam nos abandonar. Eu não sei se você está familiarizado com a história de Davi, e a gente também não tem muitas informações sobre como era a dinâmica familiar de Davi, a não ser um fato, talvez Davi esteja pensando nisso, que quando o profeta Samuel chegou na casa de seu pai, Jessé, e disse, Jessé, traga os seus filhos, porque entre eles existe o próximo rei de Israel. E Jessé trouxe todos os outros irmãos de Davi, mas se esqueceu de Davi, o mais novo, franzino,
que estava no pasto com as ovelhas. Até que Samuel disse, não tem mais algum? E aí sim, Jessé lembrou, é verdade, tem um aí, é o menor, e chama Davi. Davi ali é ungido rei. Nós não sabemos muito mais do que isso, mas eu sei que existem pessoas entre nós que foram abandonadas pelo seu pai ou pela sua mãe. Pessoas que cresceram sem o pai por perto. Que viu o seu pai abandonar a sua mãe, deixando você e a sua família à mercê do que poderia acontecer. Eu sei que talvez existem pessoas aqui que cresceram sem poder contar com a própria mãe para orientar, proteger, acolher. Talvez você também tenha medo disso. Talvez essa experiência na sua vida faça que você tenha medo de outras experiências, como se casar, como ter uma família, como confiar em alguém. Porque por mais que Davi esteja exagerando aqui, dizendo, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, para a história de muitas pessoas, isso não é um exagero. Isso é verdade. Mas de onde nasce tanta confiança que ainda que essas coisas aconteçam, de onde nasce essa confiança de Davi? É curioso porque quando nós sentimos medo, a única coisa que nós queremos é encontrar um lugar seguro. Eu contei que a minha filha, no alto da madrugada, quando diz, pai, estou com medo, eu já tentei várias alternativas para tentar solucionar isso. Talvez você tenha alguma ideia criativa para me dar. Mas, invariavelmente, eu percebi que a única solução que realmente ajudava não era eu dizer alguma coisa para a Lisa ou para a Ana, é de alguma forma eu ir até aquele quarto, sentar ao lado dela, pegar na mão dela e dizer, está tudo bem, pode dormir, pode descansar. Naqueles momentos, as minhas filhas não querem os brinquedos novos, elas não querem água ou comida, elas não querem umas férias muito legais, a única coisa que elas querem é segurança. E eu percebo que quando nós somos acuados pelo medo, a única coisa que nós desejamos é um lugar seguro. Mas é verdade que esse lugar seguro nem sempre está acessível para nós. E quando você olha para o Salmo 27, olha que curioso. No meio dos temores de Davi, ele também só pede uma coisa. Verso 4, a primeira parte diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que procuro. Que coisa é essa? Que coisa é essa que é a única, a mais importante, a melhor coisa que Davi poderia pedir diante dos seus medos? E você vai descobrir no verso 4 que ele diz, uma coisa pedi ao Senhor é que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Parece que Davi tinha uma convicção de que o lugar onde Deus morava, o lugar de se encontrar com Deus, era o lugar mais seguro da terra. E aqui você precisa saber que o templo ou o tabernáculo, aqui Davi faz ele usa essas duas palavras. O templo no imaginário do povo de Israel, no livro de Salmos, é como se fosse o portal que conecta o céu à terra. Eles acreditavam e toda a fé dos israelitas girava em torno desse lugar onde Deus decidiu fazer a sua casa. O salmista Davi, o rei Davi, tem por maior sonho da vida construir uma casa para Deus, para que ele possa conviver com Deus, habitar onde Deus habita. Então, quando ele pede uma coisa ao Senhor, que é viver na casa de Deus, é que ele sabe que lá, quando ele está diante da presença de Deus, quando ele está na casa de Deus, ele poderá contemplar a beleza da grandeza de Deus, contemplar o quão Deus é bom. Isso parece que faz com que Davi conte para nós que quando nós olhamos para a face dos nossos medos, dos nossos inimigos, das eminentes emboscadas que podemos nos envolver, das armadilhas da vida, isso nos acoa, isso nos angustia, mas quando os nossos olhos saem da face dos nossos inimigos e nós agora podemos contemplar a bondade de Deus,
Isso nos liberta dos nossos medos. Nós nos lembramos que existe um Deus que é maior do que todas as coisas que nós tememos. Nós, como o livro de Salmos, somos lembrados que Deus foi fiel no passado e será fiel no futuro. As memórias que músicas e canções carregam nos lembram que Ele ainda é o grande Deus, que ama o seu povo, que está no seu povo. Por isso Davi continua dizendo, pois no dia da adversidade, no dia do diagnóstico, no dia do desemprego, no dia da angústia, no dia da dor, no dia do assalto, no dia da doença, no dia da angústia, no dia da adversidade, Ele, Deus, me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. A expressão de Davi sobre um rochedo mostra aquela cena de uma inundação. Você já viveu essa experiência? De chover tanto na sua casa, na sua cidade, que a água começa a invadir os cômodos, a invadir as ruas. Isso acontece muito aqui em Indaiatuba, lá no Summer Ball do parque, né? A água começa a chegar e começa a invadir os carros. E ainda bem que não tem muitas casas por aí, mas lá na minha cidade de Minas, quando o rio transborda, as pessoas que moram nas margens do rio precisam subir para encontrar um lugar seguro. Esse é o sentimento de Davi. Quando o dia da adversidade chega, como uma enchente que vai nos encurralando, o Senhor é uma rocha, é um lugar alto onde eu posso firmar os meus pés e não ser atingido. Essa é a convicção de Davi. É isso que Davi aprendeu sobre Deus, que Deus o guardará protegido, que Ele o colocará em segurança, Ele será escondido por essas mãos bondosas de Deus. Eu queria de novo te perguntar, qual é o seu maior medo hoje? O que é que tem feito hoje com que você perca o sono? Com que você se preocupe? Com que você não saiba o que fazer? Talvez possam ser situações boas, talvez situações ruins. A Copa do Mundo acabou e lembrou o brasileiro que em outubro tem eleições. Talvez isso te deixe preocupado. O futuro do nosso país, as decisões que o nosso povo tomará, os próximos governantes, talvez isso isso é piada para alguns, mas isso é muito sério para outros. Qual é o seu maior medo? Talvez a próxima consulta médica. Talvez a adolescência da sua filha, o novo namorado que chegou lá em casa, na sua casa. Talvez que o seu cônjuge amanhã vá embora. Que o divórcio chegue como uma emboscada inimiga na sua casa. Qual é o seu maior medo? Talvez você tenha medo de nunca se casar, de nunca ser mãe, nunca realizar o seu sonho de ter uma família. Eu não sei. Qual é o seu maior medo? Talvez o seu maior medo seja você não ter forças para cumprir as promessas que fez. Em casa, no trabalho, para Deus, para si mesmo. Se você é ser humano, você tem medo. E a minha pergunta é, qual é o seu? O que é mais curioso é que talvez o nosso maior medo não seja o nosso maior problema. Talvez nós vivamos acuados pelos nossos medos, porque no fundo, nós temos medo de não termos controle das coisas. Nós temos medo de não sermos Deus. Nós temos medo de viver como quem é limitado, é pequeno, é fraco, é frágil. E é por isso que é tão assustador olhar para o futuro e reconhecer que você não sabe o que vai acontecer. E reconhecer que sim, você provavelmente falhará. Sim, você não vai prever. Sim, você errou no passado e provavelmente errará no futuro. Sim, você não pode proteger a si mesmo. Esse, na verdade, é o nosso maior medo. O medo de descobrirmos que não somos Deus. Na prática, na pele. E é por isso que o Salmo 27 é tão importante.
Porque parece que Davi experimentou o fato de reconhecer que ele não podia controlar os exércitos inimigos, que ele não podia manipular e controlar os seus adversários, ele nem podia controlar os seus pais, o seu pai e a sua mãe. E é por isso que no centro desse salmo, no coração dessa canção, você vai encontrar uma oração. Não Davi dizendo a nós, não Davi dizendo a si mesmo. No Salmo 27, verso 7, que você encontra, é Davi dizendo: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Davi não recorre a si mesmo. Davi não envia carta de paz para os seus inimigos. Davi não reforça o seu exército, Davi faz uma oração, porque ele acredita que existe alguém do outro lado para ouvi-lo. É por isso que a minha filha grita, pai, de madrugada. Porque mesmo diante do medo, ela acredita que eu estou lá ouvindo. Na maioria das vezes ela grita é mãe, na verdade. Mas ela só pede porque acredita que os seus pais estão prontos a ouvi-la. E é isso que Davi faz. Ele diz, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. E aí, ele nos dá um vislumbre da fonte da sua segurança. E é isso que mais me impacta nessa canção. Verso 8, ele diz, meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Porque quando Davi diz que orou, que pediu a Deus misericórdia, sabe o que ele ouviu? Ele ouviu um convite de um pai bondoso dizendo, venha. E descobriu que o lugar da segurança não é o templo em Israel, que o lugar de sua segurança não é um lugar físico na terra. O lugar da sua segurança é um relacionamento pessoal com o próprio Deus. Esse Deus que não só está atento à nossa oração, como também nos responde dizendo, vem. E foi aqui que eu aprendi que toda oração que fazemos, na verdade, é uma resposta a um convite que Deus já fez a nós. Talvez esse seja o maior poder dos nossos medos, realmente nos encurralar e nos fazer perceber que a única coisa que realmente importa, o único lugar que realmente deveríamos viver, a única pessoa que realmente temos, é o próprio Deus. E por isso eu amo tanto a maneira com que a NVI, que é uma outra tradução, traduziu esse texto. Ele diz, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. Um Deus que diz no íntimo do nosso ser, que disse no íntimo do coração de Davi, busque a minha face, diante dos seus medos, olhe para mim. E um Davi que ao ouvir o convite desse Deus respondeu, a tua face, Senhor, buscarei. Você precisa dar atenção a isso. Porque diante dos nossos medos, diante das vozes dos nossos inimigos, existe uma voz que continua sussurrando firme e lealmente no nosso coração, a voz de Deus dizendo, vem, olhe na minha face, busque a minha presença, escute a minha voz. Assim, nós não somos como filhos morrendo de medo, batendo na porta de um pai com a porta trancada, tentando fazer com que ele esteja convencido de nos acudir. Pelo contrário, nós somos como filhos que escutam a voz do pai dizendo, venha, você tem lugar na minha presença, você pode entrar no meu quarto, eu te amo, eu me importo contigo, eu sou a sua segurança. Mas a verdade é que muitas vezes nós escutamos a voz de Deus dizendo, venha, conheça a minha face, confie em mim, entre na minha presença, mas diferente de Davi, a nossa resposta é, ainda não, Senhor. Talvez eu possa planejar melhor, talvez eu possa tentar de novo, talvez amanhã, talvez de outro jeito, talvez algum dia, nem sempre.
quando ouvimos a voz de Deus nos chamar para um encontro pessoal com Ele, para confiar nele, o que Deus ouve da nossa parte é: sim, Senhor, eu buscarei a sua face. Por isso que eu concordo com o que o David Benner disse, que embora muitas vezes sejamos tentados a pensar que Deus está ausente, que Deus não se importa, que Deus não nos ouve, que Deus não está lá, na verdade somos nós que estamos ausentes. Somos nós que decidimos lutar as nossas batalhas, enfrentar os nossos medos, trabalhar duro para que a vida seja previsível. Somos nós que ainda estamos tentando esgotar os nossos recursos para que a nossa vida dê certo, para que nos sintamos seguros, sendo que o próprio Deus sempre esteve, ainda está e sempre estará lá para que nós o conheçamos de verdade. O que eu aprendo com esse salmo é que a face de Deus está disponível a todos que respondem ao seu convite. Eu não sei a sua história, eu não sei quantas vezes você disse não à voz de Deus para que você viesse. Eu não sei se talvez você se sente indigno. Talvez o último que mereça a atenção de Deus, eu não sei. Mas o que esse texto, essa canção, essa verdade me ensina é que Deus não se esconde de nenhum de nós. Ele não é um pai rabugento que está de mal dos seus filhos desobedientes que o incomodam na madrugada. Pelo contrário, o rosto, a face de Deus está disponível a todos que respondem o seu convite. A questão não é se Deus te escuta. A questão é se você ouve a Deus. A questão não é se Deus se importa contigo. A questão é se você está disposto a confiar nele até o fim. Porque a face de Deus está disponível a todos que respondem ao seu convite. Nós vencemos o medo quando nós buscamos essa face. E buscar a Deus é esperá-lo. Buscar a Deus é estar pronto para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, para encontrar as forças que Ele dará. Ele é socorro bem presente na angústia. Buscar é dar atenção a Deus. E eu sei que você vive numa overdose de distrações. Trabalho, família, paixões, esperanças, planos, colegas de trabalho, o futuro, o passado, a internet, as mídias, todas as coisas estão sendo feitas para chamar a sua atenção, mas no meio de todas essas coisas, o Senhor ainda te chama para vir e conhecê-lo. Buscar a Deus é abrir o seu coração, abrir o seu dia, abrir o seu tempo, abrir os seus olhos para dar atenção a Deus. Não é surpreendente que, se nós não vivemos dando atenção a Ele, que vivamos com medo, desesperados por aí. Porque talvez os seus olhos pararam de contemplar a beleza de Deus. Pararam de se lembrar o quão belo, o quão bom, o quão poderoso Ele é. Buscar a Deus é esperá-lo. Buscar a Deus é dar atenção. E buscar a Deus é confiar nele. Você pode ser um cristão há muito tempo. Você pode talvez nem se dizer um cristão exatamente. Mas buscar a face de Deus é confiar que Ele é. Me lembro de uma vez, há uns anos atrás, a Liz, minha filha, que hoje tem 8, ela tinha em torno de uns 2, no máximo 3 anos. Estava sentado na sala da minha casa, com as costas no sofá, e ela, sem aviso prévio, subiu no sofá, se posicionou atrás das minhas costas e se jogou de lá, em direção ao chão, como se não houvesse amanhã. E eu, como num refluxo não, um reflexo. Refluxo também, né, que vem do nada, assim. E eu, como num reflexo, salvei a Liz de esborrachar a cara no chão. E fiquei bravo porque ela não avisou e pulou e já ia se machucar. E quando eu peguei ela no colo e ia repreendê-la, eu me dei de cara com um sorriso aberto de alguém que estava super se divertindo com aquela história. E eu pude perceber que ela confia no Pai.
ao ponto de fazer brincadeiras perigosas sem um mínimo receio de que o pai não possa segurá-la. Buscar a Deus é confiar que o seu pai se importa contigo, que te ama, que não te esquece e que é capaz de proteger. Por isso, busque a face de Deus. Você pode buscar a face de Deus separando um momento no seu dia para orar, para ler a Bíblia, para ouvir a voz, para ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus que ecoa no seu coração. Você pode buscar a face de Deus tratando pessoas como pessoas e não como problemas. Quantas vezes, numa rotina pastoral como a minha, as mensagens do WhatsApp chegam, as pessoas estão trazendo problemas e eu sou tentado a olhar para as pessoas como problemas a serem resolvidos e não como imagens e semelhança de Deus que estão diante de mim. E todas as vezes que eu decido olhar para o rosto de alguém, não como um problema a ser resolvido, mas como a face do próprio Cristo, eu encontro o próprio Cristo nessas pessoas. Naquela dor, naquela paixão, naquela esperança, naquele jeito de ver a vida. Tratar as pessoas como pessoas e não como problemas é uma maneira de buscar a face de Deus. Não só num quarto fechado ou num lugar sagrado, mas na sacralidade das nossas relações. Você pode buscar a face de Deus tomando a decisão de frequentar esse lugar. Semana após semana, vindo aqui e dar ouvidos ao que Deus tem a dizer, a participar dos nossos grupos e a conviver com esse povo que também está buscando a face de Deus. Você pode buscar a face de Deus pedindo ajuda a um amigo que você desconfia que ele conheça mais a Deus que você. Isso também dá certo, tá? Muitas pessoas vieram a esse lugar, conheceram a Jesus, porque decidiram confiar em um amigo que disse, vamos lá, você não vai se arrepender. Isso é buscar a face de Deus. Você pode buscar a face de Deus decidindo crer. Mesmo no meio de suas perguntas, mesmo não tendo todas as respostas, mas ficando com aquela confiança, aquela fé que você já percebe que tem em coisas que escuta aqui, que aprendeu sobre Deus. Sabe como você pode buscar a face de Deus? Reconhecendo a presença de Deus na sua história. Reconhecendo a maneira com que Ele foi presente nos seus dias, te livrando, te dando oportunidades, sendo bondoso contigo, sendo misericordioso com a sua família, sendo leal mesmo quando você não foi, falando e sendo gracioso mesmo quando você não merecia. Buscar a face de Deus também pode ser um exercício de reconhecer a presença dEle na sua vida. Porque Deus não te ama e nem te convida a conhecê-lo só a partir do momento que você reconhece isso. Talvez você está reconhecendo isso hoje. Talvez você reconheceu há algum tempo. Mas as portas do coração de Deus sempre estiveram abertas para você. A voz de Deus ecoa de eternidade a eternidade, chamando cada um de nós para perto. Estejamos nós reconhecidos disso ou não. Esse é o nosso Deus. Que no fundo do nosso coração diz, vem, entre na minha presença. Que diz, vem, busque a minha face. E a minha oração é que eu e você respondamos a esse convite dizendo, a tua face, Senhor, eu buscarei. E sabe o que é o mais curioso? É que esse Deus nos ama tanto. Nós podemos ter uma esperança tão firme nesse Deus, que a esperança de Davi se concretizou na história, quando o próprio Deus não só disse vem, como Ele mesmo veio e habitou entre nós. Esse é Jesus, a imagem visível do Deus invisível. O Todo-Poderoso habitando entre nós em carne e osso.
Ele é o próprio Deus. Como a Bíblia diz, quem vê a Jesus, vê o Pai. Porque Deus não se contentou em viver sentado no alto e sublime trono, mas Ele sujou os pés entre nós, se tornando acessível a todos nós que insistentemente, diante do seu convite, dizemos de novo e de novo, não, não, eu não quero, não agora, talvez depois. O nosso Deus, cheio de amor, cheio de graça e compaixão, veio habitar entre nós. E nós, por meio da palavra, das Escrituras, o conhecemos, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. E se você quer conhecer a Deus, você não precisa ir muito longe. Você pode conhecer a Jesus por meio das páginas das Escrituras, da Bíblia, por meio do testemunho do seu Espírito que está falando dentro dos nossos corações. Deus não está longe, Deus se fez perto. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer e ressuscitar, escancarando as portas da sua casa para que nós pudéssemos viver aos seus pés. Eu gostaria muito que você desse ouvidos à voz de Deus hoje no seu coração. Talvez valeu a pena não assistir a final da Copa do Mundo para vir aqui escutar isso. Talvez valeu a pena experimentar esses medos tão aterrorizantes, para que, acuado por eles, você pudesse conhecer um socorro bem presente na angústia. O que te impede de responder a esse convite? O que te faz adiar essa relação com Deus tão transformadora, tão segura, tão forte? O que é mais especial é que Davi começa e termina o Salmo com expressões que eu amo. O verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Eu não sei se você gosta muito de gramática, mas Davi não diz o Senhor é a luz, é a salvação, é a fortaleza. Ele usou um pronome possessivo, dizendo: o Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ele é a fortaleza da minha vida. Porque se Davi decidiu responder ao convite de Deus e buscou a face de Deus, ele passou a ter experiências pessoais com esse Deus. Ao ponto de dizer: ele não é só a luz, ele é a minha luz, porque eu não ando mais em trevas. Ele não é só a salvação, ele é a minha salvação, porque ele me salvou. Ele não é só fortaleza para os que confiam nele, ele é a minha fortaleza, porque eu tenho histórias para contar com esse Deus. Esse é o meu desejo para a sua vida, que você tenha histórias com Jesus, experiências pessoais com Ele, e possa, diante de cada desafio que vem pela frente, terminar a sua oração, como Davi termina o Salmo 27, dizendo: espere pelo Senhor, e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. O Salmo 27 não é um antídoto que leve embora os seus medos. É uma clareza de que aconteça o que acontecer, a face de Deus é tudo o que você precisa para viver. É uma relação com Deus que sobrevive a uma emboscada inimiga, a um abandono de pessoas que você ama, a seja lá o que for. A esperança de Davi, que o Senhor viria sobre a terra, por isso ele diz: espere o Senhor, foi concretizada quando Jesus veio. E eu e você podemos viver e experimentar dessa mesma segurança até que Ele volte. Por isso, seja valente, seja corajoso, corajosa. Não desista. Espere pelo Senhor. Porque o convite de Deus continue sendo: venha, conheça a minha face,
viva na minha presença. A minha oração e desejo é que, nesse momento, você talvez feche os seus olhos, se sentir à vontade, e procure escutar essa voz de Deus que fala no seu coração. Eu queria que você tivesse um momentinho aí com Deus. Eu queria te dar a oportunidade de dizer, de ouvir, venha, entra na minha presença da parte de Deus. Eu também queria te encorajar e te dar espaço para dizer, Senhor, eu entrarei. A dizer, Senhor, eu confiarei. A dizer, Senhor, a Ti eu buscarei. Diante dos medos que eu tenho, diante das minhas forças que já acabaram, eu confio em Ti. Senhor, juntos nós queremos orar e Te agradecer pela essa certeza e segurança que podemos ter, que nós não somos Deus, mas Tu és. Que nós não podemos controlar a vida e nem nos prevenir do mal, mas o Senhor pode. Que nós não somos fortes o bastante, mas Tu és. Por isso, nós estamos aqui, reconhecendo os nossos medos, mas também reconhecendo o Seu grande amor, que nos livra dos nossos medos. Obrigado porque a Sua voz tem ecoado em nossas histórias. E muitas vezes dissemos não a ela. Mas hoje nós queremos dizer sim, Senhor, a Tua face buscaremos. Sim, Senhor, na Sua presença nós queremos viver. Sim, Senhor, nós confiamos no Seu amor. Que essa esperança que temos em Ti nos faça fortes e valentes, corajosos. E ainda que o mal nos sobrevenha, que nós possamos estar seguros em Tuas mãos, escondidos na Sua casa, com os olhos fixos na Sua face. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.